E após o presidente Jair Bolsonaro propor que os governadores zerassem a cobrança do ICMS, garantindo que as diferenças nas arrecadações estaduais seriam cobertas pela União, um levantamento da revista Oeste mostrou que, sem os impostos, o preço da gasolina na bomba cairia para a média de R$ 4,81. O monitoramento mantido pela Petrobras revela que cerca de 35% desse valor é formado por impostos, sendo mais de 24% estaduais e 9,5% federais. O chefe do executivo se reuniu com diversos ministros de Estado e os presidentes Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, da Câmara e do Senado, para chegar à solução e reforçou no Twitter o pedido para que os governadores sigam seu exemplo para melhorar a vida dos brasileiros. O projeto de lei que estabelece um teto de 17% para o ICMS sobre combustíveis está no Senado e, durante reunião realizada nesta terça-feira com líderes partidários, o relator Fernando Bezerra foi orientado a esperar uma definição do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Inicialmente, o ministro André Mendonça entendeu que os estados descumpriram um outro projeto aprovado pelo Congresso e aplicaram uma alíquota maior que a média do período e concedeu liminar ao governo federal, mas deu até o dia 14 desse mês para que a União e seus entes federativos apresentem um acordo. No entanto, em coletiva na tarde de hoje, Rodrigo Pacheco deu uma previsão sobre a votação do tema. Passada essa fase de elaboração do parecer pelo senador Fernando Bezerra, ouvindo os governadores, ele deve ler o seu parecer na quinta-feira, numa sessão do Senado Federal, pela manhã. Vamos permitir a discussão em torno desse PLP 18 na quinta-feira, com a possibilidade de votação na próxima semana, segunda-feira, numa sessão do Senado, na parte da tarde, para que o Senado possa deliberar sobre o PLP 18, seja o texto que veio da Câmara, sejam acréscimos que porventura sejam feitos pelo relator nesse estudo que ele tem feito, ouvindo todos os sujeitos, todas as partes desse processo. Arthur Lira também conversou com a imprensa e falou sobre o tema. Ela é tão simples e tão clara e tão objetiva que chega a ser incômoda, não é? E na realidade nós não quisemos em momento nenhum, e nem é o espírito do Congresso Nacional, retirar a receita de qualquer ente federativo. Mas nós não estamos nessa vertente. Nós estamos na vertente de diminuir um pouco os lucros, os ganhos, a receita crescente com essas alíquotas que no momento de crise inflacionária machucam muito, principalmente os mais vulneráveis. Então a tese do Congresso Nacional, junto com o Poder Executivo, junto com os 27 entes federativos, tem que ser nesse sentido. Não é hora de nós avolumarmos os nossos cofres, não é hora de nós tratarmos de mais arrecadação, não é hora de fragilizarmos as finanças, e esse discurso de fragilizar a saúde e fragilizar a educação nunca passará no Congresso Nacional qualquer atitude nesse sentido e nesse caminho. Por fim, Lira negou qualquer caráter político e eleitoreiro da proposta. Há pouco, o presidente do Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, Finanças, Receitas ou Tributação dos Estados e Distrito Federal, o CONCEFAS, Décio Padilha, afirmou que a proposta de zerar o ICMS não resolveria em nada o problema da escalada dos preços dos combustíveis. Já a Confederação Nacional dos Municípios classificou como de extrema irresponsabilidade a combinação da proposta de emenda à Constituição dos Combustíveis com o projeto de lei complementar PLP 18/22. José Maria Trindade, queremos ouvi-lo, Zé, em 1 minuto e meio. Olha, há um grande debate sobre esse assunto. Os presidentes da Câmara receberam pressão ali dos integrantes da Casa e do Senado Federal, também no sentido de que o Congresso tinha que fazer alguma coisa. E aí decidiram votar aquela lei que coloca os combustíveis entre os itens essenciais e, por isso, o limite do ICMS em 17%. Mas o presidente Jair Bolsonaro entendeu que deveria ir além e zerar os impostos e aí o Estado pagar essa diferença, mais ou menos como foi a Lei Candir para incentivar a exportação. Só que há reações das últimas horas aí, os governadores não estão aceitando. Correram aqui a Brasília e vão se reunir com os presidentes da Câmara e Senado numa tentativa aí de evitar esta nova situação de não arrecadar com os combustíveis. É fácil demais meter a mão ali no bolso do contribuinte, né? E cobrar impostos altos sobre algo que a gente não tem como não comprar,
que é exatamente os combustíveis. Então, há neste momento uma grande reação de governadores e secretários estaduais. Você, Fiuza, como é que está vendo esse cenário um dia depois do anúncio? Temos 1 minuto e meio, Fiuza. Olha, Vitor, o editor-chefe dos Pingos nos Is, Cleiton Urbinha, ele facilita sempre o nosso trabalho, resumindo o assunto, até na manchete que estava anteriormente a essa, com o seguinte resumo aí: contra o Brasil. É isso, o Urbinha vai sempre no nervo. Contra o Brasil. Não tem mais muito o que dizer, porque a ação do governo federal, com a sua exposição técnica, feita com alta categoria pelo ministro Paulo Guedes, com presença do ministro das Minas e Energia, Adolfo Saxida, entre outros, com a presença do presidente do Senado e do presidente da Câmara, o presidente do Senado em raro momento cooperativo. Todos eles mostrando o seguinte quadro: o governo federal fez o seu dever de casa, o governo federal tem uma equipe, já teve em outros momentos, isso não é partidarismo, não. Tem uma equipe que sabe fazer conta, colocou o Brasil numa recuperação pujante depois desta tempestade perfeita. Está se oferecendo para cobrir aquilo que os estados e municípios perderiam, os estados principalmente com o ICMS. E eles não querem. Eles que já receberam dinheiro da União também, a título de socorro, alguns desviaram no Covidão, eles não querem cooperar, eles não querem a ascensão da população, da sociedade, eles não querem melhorar, eles querem o quanto pior, melhor. Eles estão surfando nesse antibolsonarismo, que nós estamos falando do programa inteiro aqui, que envolve aí ministros do Supremo, envolve muita gente. Então, eles estão apostando contra o Brasil, como diz a nossa manchete, e eu espero e acho e acredito que o Brasil vai perceber isso.